Olá, eu sou o Pedro. Neste vídeo, vamos fazer uma viagem sobre as 10 curiosidades mais estranhas sobre as famosas catacumbas de Paris. Se ajeite aí. E vamos para mais um vídeo do seu canal de curiosidades mais legal, de informação e entretenimento. Número 10. Eles abrigaram os restos mortais de mais de 6 milhões de parisienses. No século XVIII, a crescente cidade de Paris tinha espaço insuficiente para cemitérios. Se isso não bastasse, alguns cadáveres não foram devidamente enterrados e espalharam muitas doenças. No final, as autoridades parisienses decidiram condenar o cemitério da cidade e transferir os restos mortais para outro lugar. As autoridades recorreram a algumas pedreiras subterrâneas da cidade. Entre 1780 e 1814, eles organizaram um movimento de mais de 6 milhões de cadáveres subterrâneos. Todos os cadáveres foram removidos do cemitério que existia anteriormente em Paris. Os mortos foram transportados em carroças e armazenados em seu local de descanso final. Número 9. Eles são maiores do que você pensa. Embora os restos mortais de 6 milhões de pessoas estejam espalhados por todo o túnel, a maioria deles está guardada em uma tumba chamada ossário, onde viagens curtas são frequentes. Na verdade, existem mais túneis ao redor das catacumbas. Antes de alguns serem usados como cemitérios, os mineiros em pedreiras de Paris construíram esses túneis. Embora seja estimado que haja aproximadamente 320 quilômetros, 200 milhas, de túneis, nem todos os túneis foram mapeados, e o restante é território desconhecido. Isso realmente faz você se perguntar, o que mais pode estar escondido nesses túneis? Número 8. Os viajantes usam as catacumbas como um lugar secreto para nadar. Obviamente, a ideia de ir a uma piscina local, ou usar a piscina de um amigo, não é suficiente para algumas pessoas. Em vez disso, eles vão fundo nas catacumbas e nadam em algumas piscinas secretas não mapeadas, que são chamadas de piscinas improvisadas entre outras trancafias. Claro, você deve ter boas conexões para chegar a esses lugares. Disse que antes de chegar ao oásis é preciso passar também pelas águas lamacentas e túneis que causam claustrofobia. Neste caso, o oásis é um lago situado num enorme cemitério subterrâneo. E aí? O que você achou desta dica de passeio? 7º lugar. Organização não identificada conduz operações secretas lá. Em 2004, a polícia encontrou um incidente completamente inesperado enquanto treinava nas catacumbas. Ao explorar uma área isolada do enorme sistema de túneis, eles encontraram um enorme cinema, totalmente equipado com telas, equipamentos, restaurantes e bares, tudo facilitado por telefones e cabos de alimentação instalados profissionalmente. Ainda mais assustador é que uma câmera secreta estaria filmando eles, ninguém sabia quem estava no comando, e um bilhete foi deixado no local que dizia: "Não tente nos encontrar". Essa pode não ser a melhor decoração para cinemas e restaurantes, mas pode-se aproveitar ao máximo o espaço. Vocês concordam comigo, certo? 6º lugar. Uma inundação de cadáveres. O local de sepultamento original em Paris, antes das catacumbas assumirem o controle, era Les Innocents, que é o cemitério mais antigo e usado com mais frequência na cidade. Porém, há um problema. Como mencionado acima, por volta do século XVIII, muitas pessoas já haviam sido enterradas ali, de modo que o local estava superlotado. Como resultado, os moradores próximos começaram a reclamar do cheiro pungente de morte que envolveu toda a cidade. Superlotação pode ser um eufemismo, porque a enchente rompeu a periferia do cemitério e os corpos ali enterrados começaram a cair no chão. Na década de 1780, as pessoas começaram a escavar cadáveres de todos os cemitérios antigos e colocar no que hoje conhecemos como catacumbas. O resto é história. Número 5. Catafilos estão criando comunidades dentro dos túneis. Os catafiles são um grupo de exploradores urbanos, com uma tendência a passar muito tempo nas profundezas das catacumbas de Paris para sua própria diversão e aventura. Embora possam soar como um culto moderno, eles respeitam profundamente os mortos e os túneis e criam mapas para que as pessoas não se percam dentro da vasta necrópole. Eles são internos, e as informações sobre como obter acesso às catacumbas são mantidas dentro do grupo coeso.
Os catafilos vêm criando e construindo sua própria comunidade dentro das antigas pedreiras e túneis há anos. Alguns pintam pinturas, mobiliam quartos ou festejam com outros moradores de túneis e alguns visitam simplesmente para se desconectar do mundo exterior. Número 4. Já foi o local de um roubo de vinhos vintage. Acontece que, além de ossos, decomposição e morte, há um bom vinho a ser oferecido nas profundezas das catacumbas também. Pelo menos, foi o que aconteceu em 2017. Uma gangue de ladrões franceses perfurou as paredes de calcário das catacumbas até um cofre próximo, que estava localizado sob um apartamento e continha cerca de 300 garrafas de vinho vintage. Os ladrões fugiram com todo o vinho, avaliado em 250 mil euros. Número 3. Os ossos são organizados em telas decorativas. Quando os ossos dos mortos foram levados para os túneis por meio de carroças na década de 1780, eles foram simplesmente colocados nos túneis, depois que um padre fez uma oração para manter os mortos em paz. Os trabalhadores começaram a organizar os ossos antigos em formas e decorações, como corações e círculos, e forraram as paredes com crânios e vários outros restos horríveis. Uma das exibições mais excêntricas é conhecida como barrel. É constituída por um grande pilar circular rodeado por crânios e tíbias que também serve de suporte para a cobertura da zona onde está alojada, que é conhecida como cripta da paixão ou rotunda da tíbia. O barrel é um pouco mais mórbido do que uma viga de suporte tradicional, mas se funciona, funciona. Número 2. Agricultores começaram a usar as catacumbas de Paris para cultivar cogumelos. A prática começou no século XIX, quando um parisiense chamado Monsieur Chambéry se aventurou pelos túneis e observou um canteiro de cogumelos selvagens crescendo dentro de uma câmara. Ele decidiu usar os túneis abandonados para começar a cultivar seu próprio champignon de Paris, também conhecido como cogumelos botão, uma prática que logo foi reconhecida e aceita pela Sociedade de Horticultura de Paris. Logo, os fazendeiros de toda a parte se reuniram lá para as suas próprias fazendas. A criação de cogumelos nas catacumbas tornou-se um empreendimento comercial próspero. Na verdade, se você conhecer onde procurar, provavelmente ainda vai encontrar alguns fazendeiros lá, cultivando cogumelos o quanto quiserem. Faz sentido quando você considera a escuridão e a umidade lá embaixo. Quem sabe? Primeiro lugar. E último desta lista. As catacumbas foram usadas durante a Segunda Guerra Mundial por ambos os lados. Visto que a existência das catacumbas de Paris era de conhecimento comum durante a Segunda Guerra Mundial, assim como o fato de que se estendiam por tantos quilômetros no subsolo, não é surpresa que também fossem usadas para a guerra. O que pode surpreendê-lo é que ambos os lados os usaram. Membros da resistência francesa usavam ativamente o sistema de túneis subterrâneos para se esconder durante a guerra e planejar ataques contra os alemães. As catacumbas ajudaram a garantir que eles não fossem vistos por espiões alemães e escapassem à detecção. O que é mais chocante é que os nazistas também marcaram presença nas catacumbas e construíram vários bunkers, como um embaixo da escola secundária Lycée Montaigne. Traços desses bunkers ainda permanecem até hoje. Você gostou? Agora deixe aquele like para que nós possamos continuar a trazer aqui para vocês mais conteúdos como este. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada até aqui, e se você gostou de nossos vídeos, deixe sua curtida, e se inscreva em nosso canal, ligue as notificações para não perder nenhum vídeo. Gostaríamos muito de saber nos comentários qual destas 10 curiosidades sobre as catacumbas você mais gostou de saber. Até a próxima!